Oi, gente, como é que vocês estão? Eu espero que, apesar desse momento triste que a gente está passando, que vocês estejam conseguindo se manter minimamente bem. Eu sou Mariana Bernardes, sou contadora de histórias, pedagoga, mãe, mulher, ativista e estou aqui para falar um pouquinho sobre o sucateamento da educação no Brasil. Ah, sou criadora do Conte Comigo e por isso eu conto com o seu apoio. Se você gostar desse vídeo, se você se interessar pelo assunto, se inscreva no meu canal, compartilhe com outras pessoas e vamos ampliar essa rede de bons diálogos. Vou ficar aqui e aqui, tá, gente? A princípio, eu queria trazer a definição do termo sucateamento, que vem do verbo sucatear, que quer dizer vender ou encaminhar algo como sucata, deixar arruinar-se por falta de cuidados, de investimentos ou promover o sucateamento de algo. Então, quando a gente fala de sucateamento de educação, a gente já entende que é o abandono dessa constituição social que nós temos enquanto sujeitos por direito e que é simplesmente olhada com desprezo ou com falta de seriedade. Não pode pensar, a gente não pode conceber uma sociedade sem pensar em seres atuando dentro dela e esses seres sem uma educação. Então, gente, é o seguinte, eu trago um texto da Eliane Brum, que foi um texto que me chamou muita atenção, porque ela fala o que significa cuidar de um filho na pandemia. E ela vai decorrer em cima desse assunto e inicia o texto falando de um menino de 8 anos que, na pandemia, distanciado dos seus amigos, ele pega 2 bichinhos de pelúcia e ali ele adota novas companhias para ele poder se relacionar. Ela também traz uma realidade de bebês que nasceram na pandemia e que estão hoje completando 1 ano sem quase ter contato com nenhuma outra criança. E o que isso implica no desenvolvimento dessa criança, né, gente? Então, a partir disso, ela também vai falar como que os adultos estão lidando com a pandemia e como que as crianças que convivem com esses adultos estão apreendendo essas atitudes. Porque não se enganem, as crianças reproduzem o mundo que elas têm contato. E aí, quando ela fala que as crianças observam os pais com ainda mais atenção, as lições de agora serão construídas para uma vida toda. Então, quais são as marcas que a gente está deixando para essas crianças? Então, pessoal, quando a gente pensa crianças, educação, comunidade, sociedade, construção social, a gente não pode deixar de falar de governo. E aí, a Eliane, abre aspas, ela vai falar no texto dela que o governo Bolsonaro não ganhou título de pior gestor por incompetência, mas por ter colocado em prática uma estratégia institucional de propagação do vírus. O presidente se elegeu mentindo que era contra a corrupção, mas beneficiou 286 parlamentares com 3 bilhões de reais de dinheiro extra em troca de votos, o nosso dinheiro, aliás, fecha aspas. E aí, quando a gente tem um contexto desse, o que a gente faz com a escola? Aí a gente vai discutir abrir ou fechar escolas e essa discussão, a princípio, ela se torna rasa, porque o buraco é muito mais embaixo e a gente vai ver por quê, né? Os debates são esses, abre e fecha escola. Aí a gente vai entender que a escola é um lugar social e a escola ela é uma importante agenciadora da cultura e da vida. Então, quando a gente pensa em sociedade, a escola ainda é o melhor local para que as crianças se desenvolvam as suas habilidades, para que elas se descubram, para que elas entendam e respeitem o espaço do outro, o espaço delas. É a academia de preparo para os novos adultos, para o futuro, para as novas gerações. E aí eu te pergunto, a escola não é essencial? Aonde que a escola está no meio disso tudo? Bom, a gente segue. Vamos falar do sucateamento das escolas. Escolas que não têm sequer uma carteira para os alunos sentarem. Estou falando de escolas que vão abarcar diversos bairros para dentro da sua sede e que não comporta a quantidade de crianças ali. Às vezes não tem uma via de acesso, às vezes não tem um saneamento básico
Então, é difícil a gente conceber escola no Brasil quando a gente tem um país tão desigual como o nosso. Para além disso, professores são um dos profissionais mais mal pagos no nosso país, com formação acadêmica, tá? Então, eu estou trazendo aqui um profissional capacitado para atuar, mas que não é valorizado por isso. A falta de equipamentos, os prédios depredados, o índice de crianças que não conseguem se alfabetizar e que vão seguindo ou que vão ficando, e o alto índice de evasão de dentro das escolas. Além disso, a escola ainda sofreu recentemente um ataque por um programa ideológico que é o Escola Sem Partido, que foi perseguir professores dentro de salas de aula, humilhando esses professores ou até mesmo ameaçando suas vidas ou suas carreiras por ativistas de extrema direita e milícias digitais que colocaram o saber como esvaziaram o saber, esvaziaram pesquisadores, intelectuais, professores, toda uma classe que opera nesse país para o desenvolvimento de seres humanos. Os pais exaustos estão percebendo cada vez mais a importância e a valorização, eu espero, desses profissionais. Então a gente tem que concordar que a saúde ela é essencial, assim como a educação é essencial para a construção de um país, de uma sociedade. E aí a gente tem que entender também que aonde que os pais vão deixar seus filhos para eles irem trabalhar, né? E essas escolas elas vão se tornar o quê, afinal de contas? Um depósito de crianças? É isso que a gente está falando, gente? A escola então vai virar um resolvedor de problemas de adultos que têm filhos? Não. Essa aí eu deixo para vocês pensarem. Numa pandemia, tratar a escola como essencial é determinar que um serviço é essencial. Portanto, professores e funcionários da rede escolar devem ser colocados na lista de vacinação prioritária, assim como os idosos e assim como os profissionais de saúde. Gente, é prioridade. Se a gente não tem as escolas funcionando, como que a gente vai dar conta de tudo que depende dessa escola? Além disso, quando a gente pensa nessa escola em pandemia, a gente entende também que aí houve um desdobramento da educação, né, da escola. E a escola não está mais no prédio, a escola está dentro das casas. Mas aí eu pergunto, com qual estrutura as escolas estão chegando nas casas de cada um aqui? Porque tem crianças que têm acesso à internet, tem crianças que têm um professor particular ali do lado. Agora, e quem não tem? Simplesmente não acessa? Simplesmente não consome? E quem não tem? Fica como? Optando por abrir as escolas sem uma condição mínima para esses profissionais voltarem com segurança, a gente está fazendo a pior escolha de novo enquanto sociedade. E aí ela fecha falando sobre o que as crianças podem ensinar os adultos, que pelas telas dos games, as crianças elas estão se juntando e recriando um mundo, ao menos para elas. Elas fecham-se em cabanas e ali dentro elas escolhem o que entra, o que sai. Elas dialogam com seus bichinhos de pelúcia e elas trazem novas possibilidades de um mundo. E aonde a gente está ouvindo as nossas crianças? O que as nossas crianças estão tentando nos falar? Tem um ditado africano que diz que para se educar uma criança é preciso toda uma aldeia. E se isso for trazido para a nossa realidade, para a gente educar uma criança hoje, a gente precisa de toda uma comunidade. A gente precisa da escola, a gente precisa da família, a gente precisa do governo, a gente precisa da sociedade como um todo para que a gente crie e eduque o nosso futuro. E quando a gente fala de criar e educar o nosso futuro, a gente tem que estar fazendo bem o nosso papel aqui no presente. Não adianta a gente tratar isso como uma demanda futura e tirar a nossa responsabilidade aqui do colo. Porque senão, esse discurso, ele vira demagogia, ok? A gente já está acabando. E aqui eu vou trazer também os depoimentos, brevemente, de todo mundo que compartilhou na postagem que eu fiz ontem, dia 15 de março, dia da escola,
sobre a importância da escola na sua vida e na vida da sociedade e se o olhar se modificou ou não dentro dessa pandemia. E aí várias pessoas disseram que a escola tem um papel fundamental para a formação do ser humano, que a escola ela é o lugar onde a gente se faz, onde a gente se conhece, parabenizando todos os educadores que estão trabalhando nessa pandemia, especialmente aqueles que estão nas situações da periferia, que sofrem e que são minimizados com esse desequilíbrio. A escola é uma continuidade da formação da pessoa, tudo muito trazido para o campo do ser antes do ter. Como nós somos para a gente ter, como somos para termos. Isso é uma construção fundamental e um questionamento que a gente tem que colocar na nossa frente todos os dias. Que tipo de pessoa eu sou? Que tipo de coisas eu tenho? A escola é a possibilidade de uma sociedade saudável, empática, cidadã, republicana. Está fazendo mais falta por esse entendimento do que pelas aulas que não foram ministradas. Instalado fundamental de direito, é um espaço político de construção, mas tem urgência de ressignificação. Não pode ser reduzido, pejorado, mas deve ser reformulado. Finalizo citando uma frase do Paulo Freire, que é: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tão pouco a sociedade muda. Enquanto a escola não for olhada com a seriedade que ela precisa, a nossa sociedade não vai conseguir dar conta dos problemas dela.